E tivemos mais um ataque grande com drones contra a Ucrânia, infelizmente, mas não teve nenhum grande dano. Os ucranianos, por sua vez, fizeram um ataque contra a região de Oriol, e Oriol fica aqui, ó, esse oblast russo aqui, mas a gente não sabe o que foi atingido por lá, apenas que teve um ataque, né? Nas linhas de frente, nenhuma mudança significativa. E no campo diplomático, a grande discussão é a questão do G7 que está acontecendo no Canadá. O Zelensky vai ter encontros com o Trump, o que é muito importante, e vai ter encontro com o pinguço corrupto brasileiro, que é totalmente irrelevante no final das contas, né? Outra coisa muito interessante que a gente vai falar aqui nesse vídeo é sobre o ataque que houve aqui em Yelabuga. Esse ataque aconteceu de anteontem para ontem, a gente já falou sobre ele ontem, mas agora a gente tem mais detalhes sobre como é que foi esse ataque. Realmente foi um ataque bastante diferenciado. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Minarquistão, Janja, agente da CIA, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, a Rússia lançou 138 drones contra a Ucrânia, não teve mísseis de ontem para hoje. A maior parte desses drones foi derrubada pela defesa antiaérea ucraniana, 125 deles foram derrubados. Alguns, infelizmente, chegaram a atingir algumas coisas e, particularmente, atingiram o escritório da Boeing em Kyiv, né? Foi um ataque deliberado num negócio americano dentro da capital da Ucrânia. Vocês sabem, a Boeing tem negócios na Ucrânia, tem fábricas, aliás, todas as indústrias bélicas do mundo têm feito iniciativas de produção de armas na Ucrânia, pelo motivo óbvio, que você está num lugar onde você tem o uso da sua arma, você tem uma propaganda da sua arma, você tem a visão da sua arma sendo usada numa guerra real. E isso, evidentemente, é uma coisa que faz toda a diferença, né? A gente tem visto, por exemplo, a Rússia perder completamente mercado no mercado bélico mundial por conta exatamente de que as armas russas estão sendo um fracasso nessa guerra, né? E, particularmente, o Irã está reforçando essa visão. A gente vai falar mais adiante aqui sobre o desespero dos russos com o fato de que Israel conseguiu neutralizar todas as defesas antiaéreas iranianas que eram fornecidas pelos russos e que parece que os russos forneceram uma grande quantidade delas, tinham muitas defesas antiaéreas. O pessoal esperava que Israel não teria chance de fazer um ataque como fez contra o Irã e, bom, está ficando comprovado até para os russos que a indústria bélica russa é um lixo, né? Na Ucrânia já estava claro assim, e lembra, a Ucrânia ainda usa equipamento relativamente antigo, né? A maior base do exército ucraniano ainda é equipamento soviético. É lógico, já tem ajuda do Ocidente, tem ajuda da OTAN, tem ajuda dos Estados Unidos, mas a maior parte do exército ainda é soviético. Israel, com os caças de quinta geração, com equipamento de ponta do Ocidente, pô, não teve nem chance para a defesa antiaérea russa ou para os equipamentos russos de forma geral, né? Bom, a gente tem aqui uma explicação de como é que são os ataques de drones russos contra a Ucrânia, como é que a Ucrânia combate esses ataques de Shahed, né? Os Shahed voam em grupos, em par com os Lancets. Lancets é um outro drone russo kamikaze e é menor, mas é mais manobrável, né? E a ideia é justamente que os Lancets atacariam as metralhadoras que derrubam os Shahed, né? Como eu falei para vocês, o Shahed, a melhor maneira de você derrubar eles é com metralhadoras, com o Gepard alemão, porque você usar um míssil contra um drone, você está incorrendo num custo muito alto, né? Então aqui com as metralhadoras você consegue. Aí o que os russos têm feito para dificultar esse trabalho, né? Primeira coisa, os Lancets tentam atingir essas metralhadoras, tentam anular essa defesa antiaérea ucraniana. E, além disso, o Shahed tem lançado algumas munições de espalhamento, né, na forma de tubos pequenos, que você não ouve eles falando, mas depois ocorrem explosões, e isso justamente com o objetivo de acabar com a defesa antiaérea ucraniana contra os drones, né? Enfim, essas aqui são técnicas que para você ver como é que está a evolução disso daqui. Em Israel, é bem possível que em breve Israel esteja vendo esse tipo de coisa também, né? Esse tipo de melhorias nos drones Shahed vindos do Irã, né? Os drones Shahed foram desenvolvidos inicialmente no Irã, mas os russos têm feito aperfeiçoamentos nessa guerra, e toda guerra é assim, né? Ela começa a ter melhorias de um lado e de outro nos equipamentos que são usados, né? Bom,
Como eu falei, teve ataques ucranianos em Oriol. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Alguns drones foram derrubados. A gente ouve nesses vídeos aqui, na verdade, os drones sendo derrubados sobre Oriol ali na Rússia. Mas a gente não sabe qual foi o objetivo do ataque, onde é que eles atingiram, se atingiram alguma coisa. Não temos nenhuma informação sobre isso por hora. Conforme for, se a gente tiver informação mais adiante, a gente esclarece isso em próximos vídeos, né? Bom, a gente falou sobre esse ataque que os ucranianos fizeram lá em Elabuga, lá no Tartastão, é bem longe isso daqui, é esse ataque a uma distância muito grande. E o que foi atacado aqui? Justamente a fábrica de produção do Shahed aqui na Rússia, né? Então esses drones são de fabricação originalmente no Irã, mas a Rússia comprou, digamos, a tecnologia e passou a fabricar esses drones aqui. Veja, vieram engenheiros do Irã para montar essa fábrica, né? Foi todo um acordo entre os dois países para montar essa fábrica aqui, de fazer os drones. Evidentemente, os russos fizeram muito longe para evitar que a Ucrânia tivesse como atingir essa fábrica, só que agora a Ucrânia conseguiu atingir essa fábrica. Não é a primeira vez, já teve outros ataques contra essa fábrica, mas dessa vez foi um ataque com bastante sucesso, né? Você pode ver aqui que pegou fogo e, segundo eles estão dizendo aqui, parece que teve mortes e feridos aqui, ó. Um drone ucraniano A-22 Raposa voadora com bombas FAB atingiu a fábrica em Elabuga, no Tartastão, onde os russos desenvolvem e constroem o Shahed 136. Um trabalhador foi morto e 13 feridos, e o local é fundamental para a construção desses drones. Então o que a Ucrânia está fazendo, né? Ao invés de você derrubar os drones com metralhadora, que a gente viu que é complicado, que eles estão melhorando e coisa e tal, bom, vamos atacar a fábrica de drones, né? A fábrica de drones os russos construíram lá na frente, achando que seria impossível de ser atingida pelos ucranianos, e agora os ucranianos conseguem atingir essa fábrica, e certamente isso daqui atrapalhou a produção do Shahed, não parou totalmente a produção, ninguém questiona isso, vão continuar produzindo, mas esse ataque foi um ataque bastante danoso, né? E como que eles conseguiram? Ah, sim, isso aqui são os trabalhadores da fábrica, que são muitos da Índia e do próprio Irã, tá? A Rússia traz esse pessoal do terceiro mundo para montar os drones lá na Rússia, prometendo estudo tecnológico e coisa e tal. E a pessoa é botada para trabalhar 24 horas por dia montando drone para atingir os ucranianos, né? Quase trabalho escravo que eles fazem lá. E bom, aqui mostra um dos vídeos do pessoal lá na fábrica de Elabuga, o programa onde esses garotos de 18 a 22 anos, mulheres de 18 a 22 anos são iludidas de países pobres com a promessa de empregos na indústria tech e ficam só montando drone Shahed para bombardear a Ucrânia. Tá aqui o pessoal gravando esse caso aqui. Como a gente viu, uma dessas pessoas morreu e outros ficaram feridos, né? Agora, olha só, parece que a forma como eles fizeram isso é curiosa. Eles fizeram com voo tandem, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Um avião, esse maior aqui, é um planador que tinha a bomba. O planador tem um motor muito pequeno, ele tem alguma manobrazinha, mas ele não tem capacidade de voar até Elabuga. Então, o que os ucranianos fizeram? Botaram um outro drone, isso aqui também é um drone, rebocando esse drone até a região. Então, no final das contas, o drone ganha uma capacidade muito maior de alcance. Quando está no alto, o outro drone solta a corda, né? E aí o drone planador ele consegue ir muito mais longe e lançar esse ataque contra a fábrica de drones lá da Rússia, né? Aqui, ó, então estão dizendo que os drones kamikazes baseados no A-22, que é justamente o Raposa voadora, estão arrastando um outro AV. Então essa combinação que atacou a fábrica de drones kamikazes lá na Rússia, né? O planador que você pode ver aqui tem um pequeno motor próprio, né, para voar e manobrar na seção final, e também carrega outra carga de explosivos, né? Assim, à custa de um drone, o outro é entregue até o alvo, que depois de desacoplar, ele plana independentemente, né? Então essa foi a estratégia ucraniana para chegar tão longe e conseguir atingir lá a fábrica de Elabuga com cargas bastante significativas, né? Porque é sempre um dilema. Se você vai muito longe, você acaba tendo um drone muito grande. Um drone muito grande acaba sendo visto pelos russos, acaba sendo derrubado. Então você tem esse dilema entre capacidade do drone e tamanho dele. Isso impede drones que alcancem distâncias muito grandes. E essa foi uma maneira que os ucranianos encontraram. Não está claro ainda se esse drone aqui ele também atingiu a fábrica ou se ele caiu no meio do caminho e deixou só o outro chegar e atingir a fábrica. Não está muito claro o que aconteceu aqui. Porque se você ver aqui no primeiro vídeo, o cara fala que foi o A-22
que atingiu essa fábrica de Alabuga, né? Agora aqui estão dizendo que, na verdade, o A-22 rebocou o outro drone, foi o outro drone que fez o ataque ali na fábrica. Então, a gente não sabe ainda exatamente, mas dá para ver que foi um ataque considerável, deve ter causado uma disrupção significativa aqui. Bom, além desses ataques lá na fábrica de drones, os ucranianos também visaram de ontem para hoje uma série de sistemas de defesa antiaérea próximos da linha de frente. Os ucranianos continuam investindo em destruir as defesas antiaéreas russas na linha de frente. A estratégia parece ser muito similar à de Israel, né? Sendo que Israel conseguiu acabar com as defesas antiaéreas todas do Irã muito rápido, porque fez um ataque coordenado inicial já visando todas essas entidades. A Rússia tem um número muito maior de sistemas de defesa antiaéreo, então é mais difícil para a Ucrânia fazer isso. Mas a Ucrânia parece estar seguindo a mesma linha, né? Acabar com a defesa antiaérea, depois que tiver sem defesa antiaérea, o domínio aéreo fica fácil para os F-16 ucranianos, e aí vai ser uma festa essa guerra. Os ucranianos conseguem retomar até a Crimeia com muita facilidade. Vão conseguir fazer isso? Quanto tempo vai ser? Vai ser esse ano? Vai ser ano que vem? Não sabemos, né? Havia a expectativa que os ucranianos fizessem uma ofensiva este verão, né, para retomar território, mas até onde a gente sabe isso não está acontecendo. Não sei se é por causa da negociação com os Estados Unidos, com o Trump, ou se tem alguma coisa mais planejada mais adiante. Vamos aguardar isso daí. Os russos estão de fato tentando fazer uma ofensiva, mas não estão indo muito longe, tá? Não estão conseguindo muita coisa. A gente tem reportado que eles têm feito mais esforços em várias frontes, mas não avançam em lugar nenhum. Por exemplo, a gente tem aqui os mapas do Polevolan. Hoje o Polevolan soltou apenas este mapa aqui da região de Velika Novosilka, em que você vê não teve nenhuma mudança, ou seja, isso aqui é indicativo de que não teve mudança em lugar algum da linha de frente, né? E, bom, falando sobre o Oblast de Sumy, né, sobre a região de Sumy e Kursk ali, os russos avançaram em Sumy, como eu falei para vocês, não é algo preocupante, porque eles iam avançar um pouquinho, mas não iriam conseguir muito longe. E aqui a gente tem uma visão de que eles realmente pararam aqui, não conseguem mais avançar, né? Agora, mais curioso que isso é o que lembram aqui o IME, dizendo o seguinte, que até agora os russos só perderam um veículo blindado nesse avanço em Sumy. Sabe o que isso quer dizer? Que eles simplesmente não estão usando blindados. Tudo é feito ou a pé, ou por bicicleta, por motocicleta, ou quadriciclo, né? Ou seja, tudo é feito no solo. Os russos abandonaram os blindados completamente aqui. Isso significa também o seguinte, muitos russos estão morrendo por aqui. A quantidade de morte de russos aqui é enorme, justamente porque eles não estão usando blindados, né? Então eles colocam aqui as várias unidades que estão participando dessa tentativa russa de avançar em Sumy e que não estão avançando nada e morrendo em grandes números, né? A 40ª e a 177ª Regimento de Infantaria Naval dos Marines russos e também dois regimentos de defesa territorial que estão sendo colocados aqui, tentando avançar aqui, mas sem avanço real nenhum no final das contas. E justamente nessa região também, lembra que tem Totkino, né? Totkino, os ucranianos, a gente está falando dessa região aqui de Sumy e Kursk, né? E aqui tem Totkino, que os ucranianos estão avançando aqui também, e haveria muitas tropas russas presas na cidade de Totkino. E aí, agora que as coisas encaixaram, vocês lembram que a gente falou ontem que houve um ataque com HIMARS contra um comboio russo que dizimou um monte de gente? Esse comboio, segundo o pessoal está dizendo, era esse comboio aqui que estava indo para tentar resgatar as tropas próximas de Totkino. Eles foram identificados pelos ucranianos e atingidos por HIMARS, eliminando todo esse comboio. Foi um comboio com mais de 40 veículos e tropas e armas, que estava ali em Kursk, indo em direção a Totkino, para tentar salvar os russos que estão aqui e não vão mais. Vai atrasar um pouquinho, igual o Correios no Brasil, vai atrasar um pouquinho, ficou parado em Curitiba. O Instituto para Estudo da Guerra, falando aqui sobre a campanha ofensiva russa, fala sobre o Putin querendo ser um negociador entre Irã e Israel, né? Uma palhaçada isso, que o Trump está querendo impor isso para ver se o Putin tem uma saída honrosa e coisa e tal. Cara, que coisa ridícula que o Trump está fazendo com o Putin, bicho. Eu vou te falar uma coisa, é vergonhoso isso, né? Agora, esse negócio da guerra de Israel com o Irã está ajudando a Ucrânia, tá? Como a gente falou, tem lados muito positivos para a Ucrânia isso daí, principalmente na questão da fabricação de drones iranianos, que muitas peças desses drones ainda são feitas no Irã, né?
Agora a gente tem uma informação que também o pessoal está preocupado lá na Rússia, que o Fighter Bomber. O Fighter Bomber é um blogger militar russo especializado em aviação russa. Ele está falando aqui, ele tá respondendo aquela publicação que saiu ontem, a gente falou inclusive no vídeo de Israel ontem, de que Israel tem um domínio aéreo sobre o Irã e tem atacado Teherã impunemente, né? Manda os aviões para lá e ataca onde quiser, derrubou, destruiu um monte de prédio do governo do Irã, destruiu um monte de coisa lá no Irã, né? Aí ele fala aqui, ó, se isso não é uma mentira, então a guerra pode ser considerada finada, acabou. Israel ganhou essa guerra nos pontos, mesmo sem uma operação no solo, né? Quer dizer, se Israel controla a capital a partir do ar e pode destruir qualquer alvo na cidade, para que você vai ter soldados? Não serve mais para nada, você não consegue fazer nada, né? E considerando a distância de Teherã até o campo israelense mais próximo, isso é um espaço aéreo. Isso significa que em algum lugar sobre o Iraque, essas aeronaves estão sendo reabastecidas, né? São voos de 5 a 6 horas em seguida com um conjunto de aeronaves substituindo o outro. E sim, isso significa que as defesas antiaéreas do Irã estão destruídas, se não completamente, então 90%. E lembra, as defesas antiaéreas do Irã são defesas antiaéreas russas, que foram fornecidas pela Rússia em grande número, exatamente em troca dos drones Shahid que os iranianos forneceram para a Rússia nessa guerra, né? Ou seja, o que ele está colocando aqui no final das contas é mais uma instância daquilo que a gente já sabe. Equipamento bélico russo é um lixo. A Rússia, até bem pouco tempo atrás, tinha a visão de ser assim, a segundo melhor produtor bélico do mundo, vendia pra caramba porque era visto como equipamento de boa qualidade e mais barato que o ocidental, né? Ainda vindo daquela visão da Guerra Fria, em que os Estados Unidos competia com a União Soviética e coisa e tal, então estavam ali brigando um com o outro. A verdade é que nem naquela época, de fato, a União Soviética competia com os Estados Unidos, né? Era brincadeira aquilo ali. Mas, no final das contas, a Rússia decaiu muito depois disso daqui, enquanto o Ocidente continuou avançando muito depois disso. E as pessoas subestimam o quanto que foi a devastação econômica que aconteceu na Rússia. Na verdade, não aconteceu de uma hora para outra, tá? Isso já vinha da falha do comunismo lá na Rússia há muito tempo. Enfim, ficou claro para todo mundo agora que equipamento bélico russo é um lixo, né? Até para os russos isso. E talvez seja exatamente essa o objetivo ucraniano de destruir as defesas antiaéreas russas ali no sul da Ucrânia, no local temporariamente ocupado da Ucrânia, né? Olha que coisa curiosa, mais analistas militares que elogiavam a Rússia e diziam que a Rússia já tinha ganho a guerra da Ucrânia e que a Ucrânia já perdeu, agora estão dizendo que Israel perdeu a guerra, que o Irã é muito mais forte que Israel e não sei o que lá. Eu falo para vocês, muita gente aqui no Brasil, conservadores, coisa e tal, religiosos, não, porque a Rússia é religiosa, olha só, porque eles estão do lado do bem, a Ucrânia é globalista, não sei, e eu tô avisando a vocês, a Rússia é o mais globalista de todo mundo, esses propagandistas são todos pró-Rússia, é tudo da esquerda, são propagandistas pró-Rússia que agora estão defendendo o Irã, cara, contra Israel. Eu não sei por que se ainda tem alguém aqui no Brasil que não percebeu o que está acontecendo nessa história. Mas isso é desde o início. A Rússia não está aliada ao Irã agora. Agora é que as pessoas estão percebendo o contrassenso. Peraí, como é que é? Então eu estou do lado do Irã? Do lado da Rússia? Do lado do Lula, em última análise, porque o Lula adora o Irã e a Rússia, né? Pois é, exatamente o que eu estou dizendo para vocês. A Rússia é socialista, a Rússia é a esquerda, é o inimigo, são os globalistas. A Rússia sempre teve esse sonho de dominação global, que é o mesmo sonho do Lula, da nova ordem mundial, desse pessoal todo aí. Os russos é que são os inimigos nessa história, né? Não caiam na propaganda russa. Ó, tá aqui, ó, o Mário Narfal, o Douglas McGregor, tudo propagandista que dizia que não, que a Ucrânia já acabou, que não sei o que lá, que a Rússia, porque a Rússia é muito mais forte, não sei o que lá, e agora estão defendendo o Irã. Vão no mesmo caminho daquele idiota como é que é o nome daquele idiota que eu esqueço o nome dele, infelizmente, que também agora só faz propaganda pros Houthis, né? Ninguém mais quer os propagandistas porque o cara não é mais efetivo, né? Infelizmente, quem ainda parece que está caindo na propaganda russa é o Trump, né? O Zelensky fez um pronunciamento falando que o Putin chamou o Trump ligou para o Zelensky e pediu para o Zelensky não atingir a infraestrutura de energia russa. Aí, realmente, nos últimos dias, você vê que os ucranianos têm atingido fábricas de fertilizante, fábricas de explosivos, bases aéreas, mas não têm atingido usinas, né, refinarias e áreas de produção de petróleo, coisas de infraestrutura. Aí, agora, de anteontem para ontem, o Putin lançou um ataque massivo na infraestrutura de energia ucraniana lá em Kremenchuk,
e causando danos significativos. Foi o que a gente falou ontem, ou seja, mais uma sacanagem do Putin querendo usar o Trump para ganhar essa guerra. Quanto tempo mais isso vai levar para o Trump acreditando no Putin, eu não sei, né? O presidente Zelensky chegou em Viena para uma visita sem anúncio e está tendo encontro com os chanceleres da Áustria e de outros países ali na região. Isso aqui, ele está fazendo isso no caminho para o G7. O Zelensky vai para o G7 também, né? A Europa está querendo aumentar as sanções contra a Rússia para evitar dar dinheiro para a Rússia, o que eu acho que é uma coisa que já devia estar fazendo há muito tempo, né? Bom, Washington estaria parando a ajuda militar para a Ucrânia. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer em algum momento, tá? Mas eu acho também que logo em seguida o Trump vai perceber que ele não pode ficar de fora nessa guerra. Ainda mais com a guerra de Israel com o Irã. A Rússia está muito claramente do lado do Irã e o Trump vai estar se queimando até com os republicanos se continuar apoiando o Putin. Não tem alternativa, né? A Europa vai precisar ajudar a Ucrânia mais nessa situação. Eu espero que isso aconteça. Bom, falando sobre o G7, né? O G7 está começando hoje lá no Canadá. Aqui é o Keir Starmer, chegou lá no Canadá, parece que o lugar é muito bonito, lá nas montanhas do Canadá e coisa e tal. Então, ele está filmando lá o lugar. Vão se encontrar os líderes do G7, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, Japão e eu não lembro quem é o outro. Mas enfim, são os 7 países mais ricos do mundo. E aí eles fizeram convites para outras pessoas, né? O Zelensky vai estar é um dos convidados, vai estar nesse encontro e já tem um encontro firmado com o presidente Trump, né? O Trump marcou... Todo mundo quer falar com o Trump. Todas as pessoas do G7 querem falar com o Trump. É a primeira possibilidade que muitos têm de ter algum contato com o Trump, de conversar alguma coisa com ele, né? O Trump aceitou conversar com 3. A Sheinbaum, do México, o primeiro-ministro do Canadá, o Carney, e com o Zelensky. São os 3 encontros que o Trump vai ter. O Lula pediu um encontro. O Trump falou não. Agora, o Lula aceitou o pedido de reunião bilateral com o Zelensky no G7. Então, o Zelensky e o Lula vão se encontrar no G7. Eu não tenho nenhuma expectativa nisso daqui. Infelizmente, acho que o Lula poderia... Aliás, do ponto de vista político, seria trágico se o Lula ficasse do lado do Zelensky, porque isso ia dar força para o governo dele, né? Se o Lula fosse um ser pensante, ele iria encontrar com Zelensky, iria apoiar a Ucrânia, iria criticar diretamente a Rússia, mas para nossa sorte, para a sorte da direita aqui no Brasil, o Lula é um idiota completo, vai deixar passar essa oportunidade. Aposto que vão falar coisas sem nenhuma coisa, não vou chegar a lugar nenhum, porque o Lula ama o Putin, adora o Putin, e essa é a verdade, né? Infelizmente não vai sair nada daqui, né? Bom, o G7 tem a volta do Trump, a presença de Lula, e o Lula já elegeu que o principal tema dele no G7 vai ser criticar Israel. Ele está ferrado nessa, né? Porque eu falo para vocês, embora de fato até as populações de alguns países europeus, a esquerda nos Estados Unidos, a esquerda na França, critique muito Israel e coisa e tal, a verdade é que até os líderes do mundo árabe estão dando graças a Deus a Israel por ter atingido o Irã, porque estava todo mundo preocupado com os ayatolás com bomba atômica, né? Então essa é a situação, e o Lula elegeu ajudar o Irã e criticar Israel, é o que o Lula vai fazer nesse G7. Eu falo para vocês, a gente tem um idiota como presidente, né? Tá aqui, ó, no G7 Lula manifestará preocupação com tensões no Oriente Médio. Que tensão, Lula? É guerra, não tem tensão nenhuma no Oriente Médio mais, agora é guerra mesmo que está acontecendo lá. Guerra iniciada pelos terroristas, seus amigos, que atacaram no dia 7 de outubro Israel, né? Agora tem que lidar com isso, não tem esse negócio de ai, tadinho dos ayatollah e coisa e tal. É o que eu falo para vocês, o Lula, se deixar por vontade do Lula, o Brasil se alinha ao eixo do mal, se alinha à Rússia e ao Irã e fica contra a Europa, fica contra todo mundo. Eu espero que o Lula vai sofrer um puxão de orelha sério nesse G7 para ele ver se ele arruma o prumo dele, chega a algum lugar nessa história, né? Bom, as prioridades de Lula durante o G7 é defender o Irã. Diz aqui também que ele vai tentar encontrar com o Trump. Não vai conseguir. O Trump, todo mundo quer falar com o Trump. O Trump não vai querer falar com o Lula, não tem nada que falar com o Lula. Eu não sei, quem sabe o Trump resolve ajudar no puxão de orelha do Lula, né? Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Evidentemente eu vou dar os resultados desse G7 em outros vídeos, mas não esperem grandes coisas disso daqui não.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.